Olá, queridos irmãos e amigos do Projeto Altares. Neste mês de outubro, que estamos falando sobre o tema Educa a Criança, estamos na segunda semana, usando o mesmo capítulo 22, versículo 6 do livro de Provérbios, na palavra do sábio Salomão, onde ele diz: educa a criança no caminho que deve andar. Sabe, querido, educar a criança no caminho que deve andar, no sentido que Salomão fala, não é só ensinar a criança, mas é também proteger, investir nela, cuidar dela. Vivemos um tempo difícil e como nesses tempos difíceis que estamos vivendo, tempo do fim, da tecnologia, das informações prematuras para as nossas crianças, o que nós todos estamos preocupados com isso, como proteger, ensinar, educar, etc. Como fazer isso diante desse desafio todo que estamos vivendo? Eu digo que oração intercessória é um dos ingredientes eficazes para tanto proteger, como ensinar, como guardar as nossas crianças. Sabe, querido, eu me lembro que eu ainda não era crente, era um adolescente e segundo os meus familiares, eu dava muito trabalho à família. Eu sempre tive um comportamento um pouco calmo, mas comecei a me envolver e já estava me envolvendo com as drogas. A minha mãe era uma crente nova na igreja, Assembleia de Deus, em Niterói, no Fonseca, e ela tomou a seguinte atitude: eu não tenho como falar com meu filho, eu não tenho como convencê-lo, senão vou criar um conflito com ele. E então, o que ela fez? Eu vou orar e interceder por ele, para que Deus conduza o meu filho. É a minha maneira de protegê-lo. Então ela começou a orar por mim. Eu sabia que ela orava, mas não tinha ideia. Certa vez eu cheguei pela madrugada em casa de uma daquelas farras de adolescente, e lá em Niterói as portas são mais abertas, e eu passei na porta do seu quarto e eu vi alguém estava chorando. E isso era umas 5 horas da manhã, era de domingo para segunda, e eu encostei na porta do quarto e observei e vi que as palavras da minha mãe, apesar de eu não entender muito bem o que estava se passando, eram palavras de oração. E ela dizia: oh Deus, onde está o meu filho agora, o Biraci? E ela não sabia que eu tinha chegado. Oh meu Deus, salva o meu filho, livra o meu filho desse mundo tão conturbado em que estamos vivendo. Já era uma conturbação o mundo de então. E naquele dia, e aquilo entrou tanto no meu coração, que eu entendi que precisava mudar. Eu acho que foi aquele dia que eu tive um encontro com Jesus por causa da oração da minha mãe. No dia seguinte, eu fui para a escola onde eu estudava e pedi a alguém que era crente, que eu conhecia lá, que me levasse à sua igreja. E na quarta-feira seguinte, eu fui a uma igreja, a Igreja Metodista de Niterói, e naquela quarta-feira entreguei meu coração para Jesus. E já se passam 53 anos, nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. E na verdade, eu sei que a causa de tudo isso foi aquela oração intercessória da minha mãe. Deixa eu lhe dizer, querido, ore pelo seu filho, interceda por ele, porque essa é a melhor arma contra essa sanha do diabo sobre as nossas crianças. Permita-me orar por você, para que Deus lhe dê graça de também orar intercessoriamente pelas tuas crianças. É momento de oração. Fechemos nossos olhos. Nosso amado Deus e Pai, nós te adoramos nesta hora e te louvamos. E glorificamos o teu nome porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, ensina-nos a orar pelas nossas crianças e dá-nos graça para interceder sobre elas, de tal maneira que o inimigo das nossas almas, que esse mundo conturbador, não tenha influência sobre elas. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.